Graça e paz do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, dizendo que Ele é o nosso amigo verdadeiro e fiel, que nunca vai nos abandonar. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria, certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. A fonte de vida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude, o Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Nessa hora vamos estar contribuindo para a obra do Senhor com nossas ofertas. É o Senhor e muito digno de louvor.
grande do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
convidar o diácono Joacir Nobre a estar nesse instante fazendo uma oração de louvor ao nosso Deus. Santo, santo é o nosso Deus Todo-Poderoso, a que amamos verdadeiramente no nosso coração. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, queremos agradecer, Pai Todo-Poderoso, que nos permitiu vir até aqui, Senhor, e fazer com que, Senhor, nosso Deus, ouvíssemos a Tua palavra e coloca nos nossos corações todas essas palavras para que não pudéssemos, para que não pecássemos contra Ti, Senhor. E por esse momento estamos agradecendo e pedindo que os louvores que nós ofertamos aqui, Senhor, chegue até vós com um aroma suave, Senhor. Por isso pedimos que continue nos abençoando, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meu amor. Amém. Meus amados, nesse instante vamos estar passando a palavra ao evangelista Jefferson, que vai trazer a palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para nos abençoar nessa noite. Meus queridos irmãos, a todos uma boa noite. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Mais uma vez, motivo de muita alegria estar com os irmãos, tanto eu quanto minha esposa. As irmãs já sabem, a mais bela das mulheres aqui nesta noite. As irmãs, por favor, mais uma vez me perdoem, mas a verdade tem que ser dita. E para mim, e certamente ela é a mais bela das mulheres nesta noite, nós estamos com o nosso coração muito alegre em poder estar com os irmãos na casa do Senhor, no dia do Senhor, no momento reservado para o culto ao nosso Deus, no dia que Ele separou, que Ele reservou para que a sua igreja estivesse em adoração. Todos os dias é dia do Senhor, todos os dias é dia de culto, mas o domingo é um momento especial onde Deus reservou para que a igreja, para que o povo que se chama pelo seu nome se reúna em toda a terra e celebre o seu nome. E hoje nós sabemos que há outros povos em outras regiões do mundo, pessoas reunidas em torno do nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um privilégio muito grande, irmãos. Alguns países, infelizmente, algumas regiões do mundo, eles não têm o privilégio de adorar a Deus de forma pública, de forma solene, de forma alegre, como nós temos aqui no Brasil. E muitas vezes nós negligenciamos o culto ao Senhor, por motivos menores e banais, enquanto há pessoas que anseiam ardentemente poder ter esses momentos que nós temos aqui, domingo após domingo, na companhia dos irmãos, para a glória do nosso Deus. Antes de expor o texto sagrado, eu gostaria de trazer alguns informativos da nossa congregação lá em Pojuca. Como o presbítero falou, a gente conversava ali um pouquinho sobre Pojuca, e Deus tem feito grandes coisas naquela cidade. Deus tem levantado não apenas a nossa igreja, como também tem levantado outras igrejas que professam o nome do Senhor, e Deus tem feito grandes coisas ali. E, irmãos, nós estamos muito alegres por aquilo que Deus tem feito. E às vezes a gente não entende algumas determinadas situações que Deus permite que aconteça na nossa vida, mas com o decorrer do tempo e com a iluminação do Espírito Santo, a gente vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos com alguns desafios na cidade, na nossa igreja, e um deles é que nós estamos já há algum tempo, há aproximadamente 2-3 meses, tentando implantar um programa na rádio comunitária de Pojuca. A nossa igreja, ela é uma igreja que já tem 6 anos na cidade, esse ano completou 6 anos, é uma igreja que está muito bem localizada no centro da cidade, mas mesmo assim nós somos uma igreja ainda muito pouco
conhecida. As pessoas ainda, não só lá, como também em outras regiões do país, têm dificuldade em pronunciar o nome presbiteriana. E tem muita dificuldade em saber ou em refletir que a igreja presbiteriana é uma igreja evangélica. E muito disso, irmãos, é a nossa culpa. Porque muitas vezes nós não evangelizamos, muitas vezes nós não falamos para as pessoas de qual igreja ou de qual denominação nós pertencemos, e também por haver pouco empenho por parte da igreja em se apresentar para as pessoas. E Deus tem colocado no nosso coração e nós temos sentido cada vez mais que isso vai ser algo que vai trazer muito benefício, não só para a nossa igreja, mas como para a cidade, de a gente implantar um programa na rádio, na cidade de Pojuca. Lá tem uma rádio comunitária, que só funciona, a frequência só funciona na região da cidade, que o custo não é tão alto assim, e vai ser um programa diário. E o nome do programa vai ser Minutos com Deus. Vai ser 1 hora de programação diária, que nós teremos de segunda a sexta-feira na rádio. Só que nós não temos ainda os recursos financeiros para tal. E a gente pensou em pedir, né, os irmãos, lançar aí no Facebook e pedir às outras igrejas para que a gente consiga mantenedores. Como eu disse, o custo não é tão alto, então se os irmãos de diversas igrejas ou da nossa própria igreja, cada um se comprometer em dar o mínimo juntando com o mínimo do outro irmão, é igual a situação do cimento. Metade de um, metade do outro, um cimento inteiro. A gente vai conseguir manter um programa que vai ter um alcance que a gente nem consegue mensurar na cidade. Hoje, Pojuca é uma cidade que conta com 33 mil habitantes, aproximadamente. E muitas regiões da nossa cidade, lá em Pojuca, não foram alcançadas pelo Evangelho, ou melhor, de forma mais precisa, não foram alcançadas pela fé reformada. Os irmãos têm no boletim, o pastor colocou uma nota falando sobre o dia 31 de outubro, que é comemorado o dia da Reforma Protestante, e no finalzinho, o pastor, ele, em sua pastoral, está assim, ó. A último parágrafo está assim, ó: precisamos hoje de uma nova reforma espiritual. Necessitamos voltar à Bíblia e tirar do nosso meio tudo aquilo que contraria o seu sagrado ensino. Precisamos resistir à secularização e promover a sã doutrina aliada à piedade. E é esse o nosso objetivo ao implantar um programa na rádio de Pojuca, na rádio comunitária de Pojuca, é justamente promover a sã doutrina, combater o secularismo, apresentar para as pessoas, apresentar para o povo pojucano que existe uma forma diferente de olhar para a palavra de Deus e que agrada ao Senhor. Infelizmente, nós temos sido inundados em nossas igrejas, nas igrejas dos nossos dias no Brasil, por um secularismo, por um relativismo, onde tem feito com que a igreja do nosso Senhor se torne infrutífera. Porque não há outra explicação para você ver um país com uma quantidade imensa de igrejas evangélicas, de pessoas que professam a fé evangélica, onde vêm pessoas de outros países para o Brasil estudar o fenômeno do crescimento da igreja no Brasil, onde há tanta corrupção, onde você vê tanta miséria, onde você vê falta de compromisso e zelo pela palavra, e você não vê as coisas mudarem. Então, fica aí o convite aos irmãos, aqueles que puderem. Primeiro, todos podem nos ajudar em oração. A sua oração, a gente tem experimentado isso na igreja, que a oração dos justos, dos santos, tem muito em sua eficácia. E Deus tem abençoado a nossa igreja, os irmãos têm acompanhado pelo Facebook, os milagres que Deus tem feito através da oração dos santos. Então, você não pode deixar de orar pela igreja e por esse projeto. E você, se você se sentir à vontade, se Deus tocar no seu coração, nos procure minha esposa, e dê seu nome, dê seu telefone, seu e-mail, e em breve a gente vai estar mantendo contato com os irmãos, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Um outro projeto, irmãos, que nós já desenvolvemos na congregação, que a SAF já desenvolve, é o projeto Abacuque. O
Projeto Abacuque é um projeto onde a igreja oferece cursos para a comunidade, para os irmãos da igreja e para a comunidade. Hoje, estamos funcionando com o curso de bateria, que o irmão Jonathan, filho do presbítero João, oferece. O curso de manicure, que é oferecido por uma irmã lá na igreja, a irmã Val. E o curso de crochê, que é a irmã Simone, a esposa do nosso presbítero, que oferece lá na igreja. E nós estamos precisando de pessoas que tenham algo a oferecer para estar contribuindo. A gente tem um espaço bom, que pode estar sendo utilizado. Então, se você sabe, tem alguma coisa, Deus te deu a capacidade, te deu um dom, e você queira contribuir, nos contate, né? Entre em contato conosco, que fale, irmão, tal dia, ou um sábado, um final de semana, a gente pode estar fazendo isso. E a gente vai estar divulgando na cidade com o objetivo de estar abençoando aquela comunidade. E nós também estamos com um projeto, dentro do projeto Abacuque, de oferecer um mini curso de informática. Só que para oferecer mini curso de informática, a gente precisa de computadores. E aí o que nós estamos pedindo? Aqueles irmãos alguns irmãos têm empresa que de forma periódica troca de máquina. Às vezes essas máquinas são jogadas fora. Não jogue fora, nos doe. Ou você tem um computador em casa que você não está usando, comprou um notebook, o computador está lá de escanteio, doe. Não precisa ser novo não, pode ser usado, estando em bom estado. Nós iremos instalar os programas necessários para estar oferecendo o curso lá na nossa igreja. E quando houver um excedente de máquinas, nós iremos dar distribuindo para os irmãos da igreja. Tem muitos jovens lá que não têm computador, tem muitos adolescentes que não têm, e ficam limitados, tem que ir para a Lan House, e às vezes a gente tem, não está usando e pode estar doando. Então, você já tem um destino para dar para o seu equipamento lá, para o seu computador, quando ele não mais satisfazer a sua necessidade. A tecnologia evolui o tempo todo, então a gente sempre está trocando, e então você também deve estar nos procurando, tá bom? Quero convidar, sem mais demora, os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 14. Ezequiel, capítulo 37, do versículo de número 1 ao versículo de número 14. Texto bastante conhecido pelos irmãos, pela igreja. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Vamos aguardar os irmãos que estão na misericórdia ainda. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 14. Os que acharam, digam. Achei. Eu já falei isso aqui, os irmãos querem de novo. Achei. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as peles, e se estendeu a pele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito.
Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, o Senhor disse isto e fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. A Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra, Deus, que é inspirada pelo Senhor. A Tua palavra, Deus, que é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação. A Tua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus, como nós carecemos e necessitamos ouvir a Tua voz. Como nós carecemos e necessitamos, Deus, ser instruídos, iluminados pela Tua palavra. Deus, vem ao nosso encontro e fala aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, que cada um aqui, a começar de mim, possa ser inundado, Deus, pelo o Santo Espírito Santo da verdade. Ó Deus, e que as nossas vidas possam ser impactadas pela Tua palavra, apesar de mim, Deus, tão pequeno, tão falho, tão limitado. Ó Deus, que o Senhor me use tão somente como dispenseiro, Deus, do Senhor. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração possam ser agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidar a todos, nesta noite, a olhar para o texto sagrado e não fazer uma reflexão do texto sagrado como se essa reflexão não fosse para você, como se essa reflexão não fosse para mim. A palavra do Senhor, ela é pessoal e ela atinge o nosso ser e atinge a cada um de forma especial e de forma peculiar e particular. Eu quero lhe convidar a não olhar para esse texto e pensar no seu irmão que não veio para a igreja ou para o seu irmão que está do seu lado. Eu quero lhe convidar a olhar para esse texto e ver a sua condição, porque é isso que é a palavra de Deus para nós, espelho da nossa alma. A idolatria, meus irmãos, é um dos temas mais tratados das Escrituras. Embora eu e você, quando lemos os 2 primeiros mandamentos, temos na nossa mente a ideia de que idolatria é apenas se prostrar diante de uma imagem, se curvar e adorá-la. A palavra do Senhor deixa claro que a idolatria é um problema que está no coração do homem. E toda vez que eu e você constituímos ídolos no nosso coração, de forma inevitável nós abandonamos a Deus e a Sua palavra. E todo ser humano, ele é um adorador. Deus criou o homem para adoração. A primeira pergunta do breve catecismo é justamente nesse sentido: qual é o fim principal do homem? E ali responde: o fim principal do homem é amar a Deus e gozá-lo para sempre. O homem foi criado para adorar. A questão é a quem esse homem, ou a quem você tem adorado. Ao que você tem adorado. O coração, irmãos, é o termo bíblico que geralmente é utilizado para trazer a ideia do nosso estilo de vida, da nossa cosmovisão, para trazer a ideia daquilo do que nós miramos e seguimos como padrão da nossa vida. Calvino, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
O nosso coração é uma fábrica de ídolos e dia após dia nós constituímos ídolos no nosso coração. E o pecado, irmãos, essencial do coração humano é a rebelião contra Deus. Não foi isso que aconteceu com Satanás, com Lúcifer? Ele se rebelou contra Deus e levou ao homem, levou Adão e a Eva a se rebelarem contra Deus. E quando nós nos rebelamos contra Deus, nós constituímos ídolos nos nossos corações e nós adoramos as coisas criadas por Deus, aos desejos, aos objetos, a pessoas, a atividades, até a posições que não são Deus, que não é o lugar de Deus. E quantos ídolos eu e você já alimentamos o nosso coração? E quantos ídolos você tem alimentado no seu coração? E quantas coisas você tem colocado na sua vida como prioridade que não é Deus? Que não é Deus. Somos um povo idólatra. E a idolatria mata o homem. A idolatria afasta o homem de Deus. O homem de Deus. Eu poderia citar aqui alguns exemplos de ídolos que nós constituímos. Muitas vezes os pais constituem os seus filhos como ídolos do seu coração. E observe que geralmente a idolatria, ela vem como se algo sutil e algo que de fato é legítimo. E você cuidar do seu filho é algo legítimo, porque Deus deu o seu filho para que você cuidasse dele. Mas quando o seu filho ocupa o lugar de Deus na sua vida, você está sendo idólatra. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. O trabalho, o casamento, até o pastor. Às vezes você olha para a igreja e talvez isso já tenha passado no seu coração. Se não fosse o pastor Maurício, a igreja de Moriá não andava. Se não fosse o pastor Maurício, o trabalho não dava continuidade. Eu quero lhe dizer que isso é idolatria e Deus não divide essa glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E talvez você esteja aí pensando, o que é que isso tem a ver com o nosso texto? Salmos 115 vai dizer que todo aquele que adora a um ídolo se torna como ele. O grande problema, irmãos, da idolatria não é que ela apenas nos rouba a adoração ao nosso Deus, mas também porque ela nos paralisa. A idolatria faz com que eu e você não tenhamos mais zelo e gozo pela leitura da palavra. Não tenhamos mais zelo e gozo pela oração, os 2 meios de graça. Que você rejeite a comunhão com os irmãos, aí você deixa de vir à igreja. A idolatria, além de roubar o lugar de Deus no nosso coração, ela nos afasta de Deus. E essa era a condição do povo de Israel. Eles se tornaram um povo idólatra. A idolatria entrou no reino de Israel e por isso os levou ao cativeiro babilônico em 1597. E você vê isso no livro de 2 Reis, capítulo 24 em diante. Observe aí no capítulo 14 de Ezequiel, o que o Senhor diz, de versículo 1 ao versículo 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeçaram para iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Porquanto fala com eles e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço por sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo a eles, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos eles se apartaram de mim para seguirem a seus ídolos. O que levou o povo de Israel, o que levou o povo de Judá, o que levou Jerusalém, o povo de Deus, ao cativeiro babilônico,
foi que eles estavam adorando a criatura em vez do Criador. Eles constituíram ídolos no seu coração. Versículo 16 a 18 do capítulo 36, nós vamos ver aí também, irmãos, uma referência a respeito a essa idolatria que o povo de Israel estava constituindo no seu coração. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal eram os seus caminhos perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue derramado sobre a terra e por causa dos seus ídolos, com que a contaminaram. Espalhei entre as nações e foram derrotados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Quem colocou o povo de Israel no cativeiro babilônico foi o próprio Deus. Foi Deus que havia colocado eles lá, naquela condição de humilhação, para que eles se voltassem para o Senhor, para que eles se convertessem dos seus maus caminhos. Mas nem assim, irmãos, nem no cativeiro, nem na opressão, nem no meio da crise, nem no meio do desespero, eles deixaram de ser idólatras. Eles deixaram de adorar os ídolos que eles constituíram no seu coração, adorando a criatura em vez do Criador. E se os irmãos continuarem lendo o capítulo 36 em diante, você vai ver o Senhor dizendo o seguinte: Ezequiel, fala para esse povo que eu vou restaurar eles, não porque eles são bons, não porque eles me amam, não porque eles têm dado atenção à minha palavra, mas tão somente porque eu tenho um compromisso com a minha palavra. Eu tenho um compromisso com a minha palavra, e por isso eu vou restaurar a eles. Por isso eu vou tirar eles do cativeiro da Babilônia e vou restituir eles ao Israel, por causa do meu nome. Porque nessa altura, irmãos, as nações estavam zombando o nome do Senhor, e Deus zela pelo seu nome. E esse é o contexto, irmãos, do texto que nós acabamos de ler. Se você observar, o livro de Ezequiel, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 24, quando Deus ele usa o profeta para trazer profecias de juízo contra Judá. Deus fala assim: vai e profetiza juízo contra eles. E o profeta abre sua boca e profetiza juízo. A segunda parte vai do versículo 25 ao versículo 32, aonde o profeta ele leva a palavra do Senhor contra as nações. Primeiro Deus traz palavras de juízo contra Judá, depois contra as nações, dizendo: eu vou destruir vocês, eu vou restaurar o meu povo, e o meu povo vai ser sobre vocês. E a última parte que se encontra o nosso texto são as profecias finais, que são as mensagens de esperança e restauração, que vai do capítulo 33 ao capítulo de número 38. Nós não podemos, irmãos, analisar a nossa passagem sem analisar os 2 primeiros períodos que nós encontramos aqui em Ezequiel. Porque Deus ele não deixa impune os nossos pecados. Não pense que Deus deixou a sua idolatria impune. Não, Deus ele tem uma palavra de condenação. Deus ele tem uma palavra de repreensão para você. E Deus coloca você em lugares, em situações, para que você se arrependa. Mas às vezes o estado do nosso coração é tão ruim quanto o estado do coração desses homens, que nós não conseguimos ver a mão de Deus pesando sobre as nossas vidas, trazendo juízo sobre as nossas vidas e nos chamando ao arrependimento. Mas aqui nesses versículos, o Senhor diz para esse povo: eu vou restaurar vocês, eu vou restabelecer vocês, vocês voltarão a ser um povo forte, vocês voltarão a ser um povo vivo. E
E nesta noite eu quero pensar com os irmãos o seguinte tema: o avivamento é promovido pela palavra de Deus. O avivamento, ele só pode ser produzido pela palavra de Deus. Essa mensagem, muitas vezes, é utilizada, esse texto, para se pregar a descrentes. Só que essa passagem, ela não tem nada a ver com descrente. Essa passagem está falando para o povo de Deus, para o povo que está morto. Veja aí, versículo 1 e 2, o que é que diz a palavra do Senhor? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Irmãos, o Senhor tira Ezequiel de um plano, talvez em sonho, e através do Espírito Santo ele é levado a um vale, e é o mesmo vale que o Senhor leva ele no capítulo 2. E a visão de Ezequiel é o seguinte: é de um vale cheio de ossos secos. Provavelmente, irmãos, essa linguagem utilizada é a linguagem de guerra. Quando o povo de Deus, o povo de Israel, as nações iam ao combate, não dava tempo de você tirar o corpo daquele soldado amigo seu e levar para ser enterrado. Então os corpos eram jogados e amontoados em um vale. E a visão de Ezequiel é justamente essa: um vale que tem numerosos ossos sequíssimos. E nós podemos ver que esta primeira parte, essa visão, ela significa duas coisas. A primeira é que naquele vale havia morte. Os ossos estavam ali, e aonde há osso, não há mais vida. E a segunda dimensão que nós encontramos, o segundo significado que nós encontramos aqui, é a dimensão do tempo. Esses homens estavam mortos já havia muito tempo. Estavam sequíssimos. E esta expressão, irmão, sequíssimos, é uma expressão muito forte, porque o osso humano, ele é um órgão difícil de se decompor. Na verdade, o osso, ele leva milhares e milhares de anos para tornar o pó. Observe que no processo de cremação de um corpo, algumas pessoas preferem cremar o corpo, né, de seus entes queridos, e ter a cinza. Como é o processo feito? Você pega a pessoa ali, o defunto, coloca em um caixão. Esse caixão, ele é colocado em uma forma, e essa forma, ela é aquecida. Esse forno, ele é aquecido a no mínimo 800 graus. O forno quente, ele queima toda a madeira, queima toda a carne, mas o osso, ele não queima. O osso, ele não vira cinzas, a pele vira cinza, a madeira vira cinza, mas o osso não vira cinza. A segunda parte do processo é você pegar esse corpo do jeito que está, ir para uma espécie de triturador, e você passa o corpo por esse triturador várias vezes para que você tenha as cinzas. E aí eles vão colocar naquele recipiente. Esse é o processo de queimação. Observe que esses corpos aqui estavam no vale expostos à temperatura e as questões normais. Então eles já deveriam ter muito tempo naquela condição. E quantas vezes você e eu estamos há muito tempo, anos e anos, nessa condição de idolatria. E há muito tempo o povo de Israel estava com seu coração voltado a ídolos. Muito antes deles irem para o cativeiro, eles já estavam idolatrando, eles já estavam com seus corações voltados para qualquer coisa, menos a Deus, menos em Deus. E essa, irmãos, muitas vezes pode ser a nossa condição de ossos sequíssimos, mortos há muito tempo, sem vida espiritual, sem gozo pela palavra de Deus, sem anseio pela presença do Senhor. Você não ora mais como você orava antes. Você não lê a Bíblia mais como você lia a Bíblia antes. Você não anseia e não deseja mais vir à igreja como você desejava antes. E você às vezes não parou para refletir sobre isso. Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Porque talvez há muito tempo você já tenha deixado, já esteja no estado de morte, e no estado onde
os seus ossos já estão sequíssimos, sequíssimos. Versículo 3, então o Senhor pergunta ao profeta, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Irmãos, aqui o Senhor coloca o profeta à prova. Aqui o Senhor desafia o profeta. O Senhor diz assim, profeta, eu quero ver agora o tamanho da sua fé. E Deus pergunta, profeta, o que você está vendo? Um monte de ossos secos, de ossos sequíssimos. E profeta, será que se eu quiser, se for da minha vontade, se eu disser que esses ossos irão reviver, eles reviverão? E aí o profeta responde, o Senhor, tu sabes. Deus pode, irmãos, tirar você dessa condição. E somente Deus pode tirar você dessa condição. Deus sabe da condição do seu coração. E Deus sabe da condição do meu coração. E não pense que Deus, Ele se esqueceu de você. E não pense que Deus não está olhando para a condição da sua vida. Mas Deus está dizendo que Ele sabe todas as coisas. O profeta, ele poderia ter dito, Senhor, é impossível, estão sequíssimos. O profeta poderia dizer assim, não, Senhor, eles já estão mortos. Mas ele tão somente disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas, Ele está no controle da minha vida e da sua vida, como esteve no controle da situação de Israel. Deus sabia do coração idólatra do povo. Deus sabia que eles não iriam, por suas próprias forças, voltar aos seus caminhos, e por isso Ele vai à sua direção. O Senhor sabe. Versículo 4, o profeta vai dizer, o Deus diz ao profeta, disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, é engraçado porque o Senhor pede para o profeta profetizar a um monte de osso seco. O Senhor pede para o profeta anunciar as suas palavras a um monte de defuntos, de pessoas que não têm mais vida, de uma condição que é deplorável. Irmãos, a experiência do profeta aqui, de Ezequiel, é muito parecida com a experiência de Isaías. Quando Deus, Ele comissiona Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, que Ele diz assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E no versículo 9, o Senhor diz para Isaías, eis-me aqui, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e verdes e verdades, mas não percebeis. O Senhor comissiona a Isaías a pregar para um povo que vai ouvir de verdade, mas não vai entender, que vai ver e não vai enxergar. E da mesma forma Deus está dizendo, Ezequiel, profetiza para esses ossos, eles não vão te ouvir, eles não vão te ver, eles não vão sentir, mas eu estou mandando, profetiza, prega, fala a minha palavra, anuncia as minhas verdades. E hoje Deus, irmãos, por meio da sua palavra está dizendo, eis aqui a palavra do Senhor. Hoje o Senhor me usou, porque nós entendemos que quando Deus usa o pregador, é Ele falando para a sua igreja, para dizer, ouve a palavra do Senhor. E no versículo 5 em diante, diz assim, assim diz o Senhor Deus, a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e estabeleceu sobre eles e estendeu sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem
vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Para que vivam. Irmãos, o profeta, ele não cala a sua boca. O profeta, ele não pensa 2 vezes. O Senhor manda ele profetizar e ele profetiza. E enquanto o profeta profetizava, Deus operava um milagre sobre aqueles ossos sequíssimos. E Deus fazia com que os ossos se juntassem, cada um no seu devido lugar. Deus fazia com que os tendões crescessem, que a carne crescesse, que a pele se estendesse sobre o corpo. E então, de repente, diante do profeta, havia um exército numeroso de cadáveres. Diante do profeta havia um número de homens que ele não poderia contar. Mas, meus queridos, aqueles homens estavam mortos. Aqueles homens estavam mortos. De nada valeria qual a diferença entre um osso seco e um cadáver? Eles continuam no mesmo estado, eles continuam no mesmo estado de morte. Se eu trouxesse para vocês aqui uma pedra e uma folha seca, e perguntasse para vocês qual a diferença entre uma pedra e uma folha seca, e vocês iriam imaginar muitas coisas, iam refletir sobre diversas situações, mas nós iríamos chegar à conclusão que uma pedra nunca teve vida, mas uma folha seca já teve vida. Uma pedra sempre foi pedra e nunca vai ter vida, sempre vai ser um ser inanimado, mas uma folha seca não. Uma folha seca um dia pertenceu a uma árvore. Uma folha seca um dia foi uma folha verde. E o Senhor está dizendo, está vendo, profeta? Eles eram ossos sequíssimos, mas agora eles não são mais. Agora eles são cadáveres. Então agora você vai profetizar para que o Espírito venha e o Espírito vai vir e eles terão vida. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo poderoso. Meus queridos, a palavra do Senhor vem ao nosso encontro nesta noite. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor vem em nossa direção nesta noite e diz que nós podemos estar no estado da folha seca, mas que se Deus quiser, Ele pode nos reviver. Irmãos, o avivamento só pode haver, ele só vai existir se for por meio da palavra de Deus, e a palavra de Deus está sendo pregada para você nesta noite. O Espírito de Deus está sendo soprado nos 4 ventos deste templo. E Ele está dizendo, aviva, acorda, desperta, sai desta condição, deixa a idolatria, volta ao primeiro amor, desperta tu que dormes, deixa o pecado, Os versículos finais, os irmãos observam de forma muito clara que essa mensagem, que esta palavra que Deus estava direcionando, estava sendo direcionada ao seu povo e não às outras nações. Veja, a partir do versículo 11 diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram, e os nossos ossos secaram, e pereceram a nossa esperança, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Porquanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Observe, irmãos, que a linguagem agora do Senhor ao seu povo já é diferente. O Senhor diz por 2 vezes, tu és o meu povo. Deus está dizendo, vocês são o meu povo,
Eu sou o povo de Deus, você é o povo de Deus. E porque você é o povo de Deus, Deus não vai lhe permitir, Deus não vai permitir e Deus não vai deixar você na condição que você está. E por isso que Ele, de domingo após domingo, Ele envia a sua palavra. Por isso, domingo após domingo, Ele envia a sua mensagem ao seu coração para que você se arrependa, para que você creia, para que você volte. Irmãos, lembre da sua conversão. Quantas pessoas você evangelizou nos primeiros dias de sua conversão? Quantas pessoas foram alcançadas pelo Senhor através da sua vida por causa do zelo que você tinha com Deus e com sua palavra? Olhe para a sua condição hoje. Quantas pessoas você conduziu a Cristo neste ano? Quantas pessoas você pregou o Evangelho a este ano? Será que as pessoas no trabalho olham para você e veem diferença? Será que as pessoas no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, têm você como referência porque você é um servo de Deus? Qual tem sido a sua condição diante de Deus? Será que você está na condição de ossos sequíssimos? Será que há muito tempo você precisa ser restaurado e você ainda não se percebeu disso? O Senhor traz uma palavra de restauração nesta noite, para o meu e para o seu coração. Deus traz uma palavra de esperança para o meu e o seu coração. Ele está dizendo que o estado que nós estamos não é o estado final, porque nós somos povo seu. Então, somente porque nós somos povo de Deus, Ele vai nos restaurar. Então, somente porque nós somos povo de Deus é que Ele vai nos tirar da condição que nós estamos. E por meio da sua palavra, vai nos trazer novamente vida. E vida em abundância. Mas eu não posso deixar, irmãos, de dirigir a minha palavra nesta noite àqueles que ainda não receberam a vida. Observe que o estado da pedra é de nunca ter vida. E talvez você ainda nunca tenha experimentado a salvação. Talvez você tenha anos e anos na igreja. Talvez você tenha crescido na igreja. Talvez você esteja vindo para a igreja agora. Talvez você tenha se aproximado do Evangelho, esteja com seu coração simpatizante com o Evangelho, com a mensagem da cruz, há poucos dias. Mas você ainda não foi inundado, você ainda não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você se encontre no estado que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, de morto espiritualmente. Quero lhe dizer que Deus, Ele pode transformar a sua situação também. Que Ele pode transformar o coração de pedra em um coração de carne. Que Ele veio para dar vida e vida em abundância através de Jesus Cristo. A mensagem de Deus no seu coração nesta noite, a você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, a você que há muito tempo já ouve a mensagem da palavra de Deus, a você que ouviu essa mensagem nesta noite e tem sentido Deus tocar no seu coração, é que Ele veio para te dar vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é a ponte entre Deus e o homem. Jesus é o único caminho que pode te levar aos céus. E Jesus é o único capaz de te tirar do seu estado de morte para o estado de vida. E se você ouvir, a palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. A palavra de Deus também nesta noite é para você. Não pense que a palavra de Deus hoje é só para os crentes, mas a palavra de Deus também é para você, que pensa que é crente, mas ainda não é. Quero concluir dizendo, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, ao responder a pergunta dos fariseus, ao resumir os 10 mandamentos, em sua primeira parte, em Mateus capítulo 22, versículo 37, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. Deus, Ele requer que eu e você o amemos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e
com inteligência. Deus, ele não quer metade de você. Deus, ele quer você todo. Deus, ele não quer metade de mim. Deus quer Jefferson todo, completo. E Deus, ele tem um propósito para isso. A glória e honra do seu nome. Que Deus nos abençoe. A Deus, pois, seja a glória eternamente. Vamos nesse instante ao cântico congregacional e ao final vamos fazer aqui uma oração, finalizando nosso culto. Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Deus, porque tivemos a oportunidade de estar na casa do Senhor, orando, bendizendo, confessando os nossos pecados, adorando, louvando a Ti. Mas de maneira bendita, o Senhor nos trouxe aqui para ouvir esta palavra e nos revigorarmos no Senhor
para que jamais pensemos ou passemos a ser ossos secos, Senhor. Que de fato tenhamos vidas e vida em abundância no nome de Jesus. Levando sua palavra para onde quer que Ele queira, fazendo a sua obra, ó Senhor, bendizendo o teu nome e testemunhando para o louvor da tua glória através de nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por este culto maravilhoso para o louvor da tua glória. Que o Senhor nos leve para as nossas casas em paz, que tenhamos uma semana maravilhosa, com oportunidades de pregar o Evangelho, de falar da tua palavra, do teu amor, e que nós sejamos os instrumentos em suas mãos, Deus, para trazer a vida ossos secos. Seja assim, meu Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus.